Olá, então estamos voltando aqui para o nosso curso, né, dos desafios da justa causa profissional. Essa é a nosso vídeo 5, portanto, aula 5, com a temática desídia. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se tem um tipo, às vezes, difícil, não de identificar, mas de saber aplicar a pena máxima, é o tipo da desídia, que está capitulado lá no artigo 482, a linha E. Porque, na verdade, desídia é um conjunto de pequenas atuações do ponto de vista prejudicial ao emprego, praticada pelo empregado. Então, o que é a desídia? Eu vou desenvolver o conceito, os requisitos, e vou contar alguns casos que, inclusive, tem muito na jurisprudência. Porque tem um detalhe, muito empregador, às vezes, lança a linha E como desídia para ocultar uma verdadeira improbidade, com receio de não lograr êxito na prova. E aí, aquilo que a gente diz, cuidado com a aplicação da justa causa. O feitiço pode virar contra o feiticeiro em algumas situações. Então, o que é desídia? O desídia, na verdade, é o desempenho das funções, né, de forma relapsa, com desleixos, desinteresse, desmazelo, indiferença. Veja que eu achei um monte de significados aí para identificar a conduta do empregado. Mas como é que eu acho, como é que eu desconfio, como é que eu sei o que é uma negligência? Negligência, primeiro, é tudo isso que eu falei, é induvidosamente uma negligência. Empregado que é preguiçoso, empregado que é desleixado, que não tem cuidado com os equipamentos da empresa, aquele empregado que está sempre fazendo o trabalho, desempenhando suas funções de qualquer maneira, é aquele empregado que chega atrasado, isso é negligência, mas chegar atrasado uma vez só, não. É aquele empregado que falta imotivadamente. Vamos lembrar que a CLT, ela permite ausências ao trabalho, desde que justificadas. São as chamadas interrupções do contrato, que é quando o empregado falta ao trabalho, mas tem direito ao salário, diferente da suspensão. Que é aqueles exemplos clássicos: ausência para ir a médico, mediante atestado médico para ele, vamos lembrar que não é para um ente familiar, não é para um filho, salvo se a norma coletiva assim o definir. Aquelas ausências para comparecer ao serviço militar, para comparecer como testemunhas num processo, eventualmente, num processo judicial, as férias, né, feriados, domingos, enfim, são aquelas faltas, são aquelas interrupções, né, mas que não são faltas, porque sábado e domingo não é falta, mas faltar para ir a algum lugar de forma justificada não entra nesse conjunto de percepções aí do que seja a desídia. Mas acontece que tem uma questão muito característica, que primeiro, o trabalhador, ele tem que ser um trabalhador que desempenha essas funções, que desempenha as suas tarefas relapsamente, digamos assim, por dois motivos. Ou ele faz porque quer, ou ele faz culposamente. Ele falta e acha que está tudo bem. Ele chega atrasado costumeiramente e acha que isso não é problema grave, porque na cabeça dele o grave é agredir fisicamente, o grave é ele furtar, o grave é ele fraudar. Muitos empregados, minha gente, não têm noção
do que são atos desidiosos e, portanto, justificadores da aplicação da pena máxima. Justificadores até da aplicação da pena máxima. E a gente vai tentar entender. E eu deixei essa videoaula, que não passa de 30 minutos, para não ficar cansativo para vocês e ficar bastante dividido, só para a gente tratar da desídia. Porque ela é um conjunto de dúvidas que eu recebo muito no meu escritório. São dúvidas frequentes dos alunos, são dúvidas frequentes na própria jurisprudência, que às vezes trata como um tipo e a outro. Mas tem uma coisa aqui muito importante que a gente não pode esquecer. Primeiro, que pode ser culposa ou pode ser proposital. E aqui eu quero dar um exemplo de proposital. Um exemplo muito forte. Via de regra, eu recebo no escritório aquele empregado, e vocês certamente têm algum caso assim, ou já orientou algum cliente empregador dessa forma, mas eu, via de regra, recebo no escritório algum empregado insatisfeito com as condições atuais do contrato de emprego, a relação com o atual chefe, as condições salariais, enfim, algumas mudanças que não são as mais graves foram implementadas na empresa, ou ele mesmo já ficou cansado daquela forma de trabalhar, daquele jeito de trabalhar, o que é bater asa. E ele não quer pedir demissão. E a gente diz assim, mas por que você não vai pedir demissão? Eu não quero pedir demissão, porque se eu pedir demissão, eu já sei, já descobri que eu perco meu direito ao fundo de garantia, perco meus direitos. Nós, técnicos, sabemos. Fundo de garantia, a multa dos 40% e também não vai conseguir obter êxito no seguro-desemprego, né? Mas aí a gente tenta convencer de que esses direitos são exatamente para aqueles empregados que são demitidos imotivadamente. Ou agora, a partir da Lei 13.467, que fazem o acordo, né? a finalização do contrato de comum acordo. Bom, e aí a gente explica isso e, via de regra, eu já ouvi, vocês também, algum empregado diz assim, então eu vou fazer tudo para ser mandado embora. Não, tenho 5 anos de empresa, tenho 6, tenho 8, não vou querer ser mandado embora. Não vou querer pedir demissão e perder meus direitos. Eu vou dar um jeito, eu vou dar atestado, um dia eu dou atestado, outro dia chegou atrasado, e eu vou deixando ele falar para eu perceber o que ele está maquinando. E aí, em via de regra, vou chegar atrasado, vou dar atestado, vou faltar, às vezes eu não vou dar satisfação. E aí a gente dá aquela resposta clássica. Pois é, mas então você cuidado, porque você pode, nesse caso, levar uma justa causa. Como justa causa por isso? É a famosa desídia, né? Então, não pode cavar uma justa causa, porque vai uma dispensa imotivada, porque pode gerar uma justa causa. Mas a questão da desídia nem sempre é muito simples. Vamos voltar ali àquele ponto daquela nossa primeira aula, parte geral, que quem não assistiu, sugiro que assista primeiro, ou assista depois, volte a ela, vai ficar disponível para vocês esse vídeo, lembrando que é uma aula totalmente gratuita, vai ficar disponível, até a gente achar que precisa atualizar, mas é um material produzido para vocês, liberado para quem quiser. O fato é que para a aplicação correta de qualquer daqueles tipos do artigo 482, da pena máxima, tem que observar aqueles requisitos. E a questão especificamente da desídia, ela vai concorrer um dos requisitos, assim, todos eles, nomes e idem, vai concorrer com a não discriminação, vai concorrer com a imediatidade, vai concorrer com a conexão, com a tipificação, mas ela vai concorrer com uma questão, com o requisito da proporcionalidade e da gravidade.
Será que se o empregado faltar um único dia, a pena máxima é proporcional? Será que se ele chegar atrasado 3 dias seguidos, quando ele nunca teve essa conduta, nunca foi repreendido por isso, será que é o suficientemente grave para aplicação da pena máxima? Então, esse conjunto aí precisa ser analisado em consonância com os requisitos. Porque aí a gente tem um outro requisito para especificamente que vai socorrer na aplicação dessa pena máxima, né, nesse tipo, que é, em regra geral, não é em regra geral, pode comportar eventualmente alguma exceção, mas em regra geral, a desídia, esses atos negligentes do trabalhador, ele vai se consolidar, ele vai existir, a desídia vai se caracterizar a partir da repetição. E aí eu vou dar uma dica. Repetição dá falta ao trabalho? Sim. Repetição dos atrasos? Sim. Do trabalho com baixíssima produtividade, quando ele sempre foi produtivo e se não tiver com algum problema? Será que aquele empregado que fica o tempo inteiro na utilização das redes sociais do seu celular, constantemente, habitualmente, não é motivo para desídia? Então, portanto, a desídia, ela precisa de ter o requisito da prática, ela precisa de ter o requisito da habitualidade do trabalhador. Então, aí a gente volta àquele ponto. Então, aquele trabalhador que trabalha numa empresa, por exemplo, durante um ano, e nesse um ano ele nunca faltou, e numa mesma semana ele faltou 2 dias, não apresentou atestado. Será que ele não está com um problema muito grave familiar? Será que ele não está passando por alguma questão emocional, alguma depressão, né, muito em moda hoje no ambiente de trabalho, que ele não está suportando, não está conseguindo, não está dando conta de ser produtivo, de trabalhar, de ir, ele não tem ânimo de sair da cama para ir trabalhar, que isso pode ser uma doença, né? Então tem que sopesar aí essa proporcionalidade. Bom, e se não é justa causa, o que seria? Vamos lembrar da gradação da pena. Pode ser uma suspensão e pode ser uma advertência escrita ou verbal. Quando ele tem uma suspensão da pena, não, uma suspensão do trabalho, quando ele tem uma suspensão, não é suspensão da pena, quando ele tem uma suspensão, ele tem automaticamente uma penalização material. Era isso que eu ia dizer. Ele vai perder aqueles dias trabalhados e automaticamente o repouso semanal remunerado. Então, portanto, 3 dias, nesse exemplo que eu dei, porque 2 dias que ele faltou, mais um repouso semanal remunerado, né? Porque a gente já sabe que o repouso semanal remunerado é para aquele empregado que não faltou ao trabalho na semana injustificadamente. Então, isso é muito importante. E quando o empregador ele aplica uma advertência, ele está a utilizar de um caráter necessário e pedagógico. Por quê? Porque é necessário, às vezes, corrigir a atuação do empregado e não dispensá-lo mormente quando se trata de um trabalhador fiel, um trabalhador produtivo, um trabalhador comprometido, um trabalhador que efetivamente não está ali, obviamente, por conta do salário, mas que ele caminha, como a gente diz, aquela segunda milha, ele se dedica, ele faz com empenho, ele cumpre o horário dele, mas dentro do horário dele, ele é um trabalhador produtivo, eficaz. Então, essa questão da habitualidade é que
é muito importante que seja observado. Que mais? Que mais que a gente pode falar? Bom, a questão da penalidade mais branda, ela sempre se aconselha. Por quê? Porque a gente tem aí na Constituição Federal o valor social do emprego, né, o valor social do trabalho e também a responsabilidade social da empresa. A gente tem que, às vezes, fazer aqueles links aí com a Constituição Federal, com a CLT, com as normas esparsas. E quando a Constituição Federal ela fala da responsabilidade social da empresa, isso também repetido lá no Código Civil de 2002, o valor social do trabalho, no artigo 6º da Constituição Federal, e outros, né? São direito caput do artigo 7º, são direitos dos trabalhadores, dentre outros, aquele que visa a melhoria da sua condição social. Então, visar a melhoria da sua condição social, claro que é ter um trabalho digno, claro que é ter um bom salário, claro que é ele não ter rebaixamento de função, rebaixamento de salário, claro que é ele ser respeitado em todo o seu leque de direitos da personalidade, de direitos humanos, mas é também a possibilidade que o empregador tem, ou melhor, possibilidade versus faculdade, de corrigir as rotas equivocadas desse trabalhador. Então, isso acontece normalmente quando o trabalhador ele começa a faltar, ele começa a trabalhar com baixo desempenho, ele começa a ser displicente nas atividades dele, o empregador passa a não ter muita paciência, sobretudo se ele não for produtivo, dispensa. Se ele for lucrativo, produtivo, o empregador tolera, vai tolerando, vai tolerando. Bom, aqui eu quero tratar de 2 pontos muito importantes. Vocês se recordam lá da primeira videoaula que eu trato dos requisitos e eu falo muito do bis e non bis idem, né? O perdão tácito, a tolerância, né? O perdão. E aqui eu quero tratar de um tema que para a desídia vai ter uma conotação aí bem diferenciada. Primeiro, nós já vimos que é uma repetição das condutas faltosas. Então, se ele falta sempre, nós estamos diante da conduta faltas ao trabalho injustificadamente. E quando essas faltas injustificadamente ocorrem, nós bem caracterizamos a desídia e se porventura o empregador, aqui que está o ponto-chave, se porventura o empregador deu uma advertência escrita pela falta dele no dia 1º do mês de agosto, seja que ano for, ele foi advertido. Quando chegou no dia 10 de agosto, ele foi advertido. Quando chegou no dia 20 de agosto, ele foi advertido. Só fazer conta certa, tá, gente? Então vejamos que não houve tripla punição pelo mesmo ato. Porque no dia 1º de agosto ele faltou, foi um ato. No dia 10 de agosto ele faltou, outro ato. No dia 20 de agosto ele faltou, outro ato. São 3 atos diferentes. Então não tem dupla nem tripla punição, ok? Quando ele faltou novamente no dia 30 de agosto, o empregador dispensou por justa causa. Não entramos aí na questão da proporcionalidade, tem que avaliar a proporcionalidade. Como é que eu avalio a proporcionalidade nesse caso? Quantos anos ele tem de empresa, de contrato, se ele faltou anteriormente, isso tudo deverá ser sopesado. Mas o que eu quero chamar a atenção, especificamente nesse ponto que eu cheguei da aula, não é bis idem, gente. Não é bis idem. Porque foram faltas diferentes. Vamos trocar o exemplo. O empregado chega atrasado no dia 1º de agosto. Chegou atrasado 1 hora. Não deu explicação. O empregador ficou quieto, nada disse. No dia 5 de agosto, ele chega atrasado de novo. O empregador
advertiu verbalmente. Olha, você já chegou atrasado, chegando de novo. No dia 10 de agosto, ele falta. Ele não chega atrasado, aí ele falta. É outro ato. O empregador vai e dá uma advertência escrita para ele. No dia 20 de agosto, ele chega atrasado, fica o tempo inteiro no celular, ele fica olhando mensagem do WhatsApp, depois ele vai no corredor, ele vai fumar, ele fica vendo e-mails pessoais. O trabalho dele ficou por fazer. Ele fez 10%. O empregador vai dar uma suspensão. 2 dias, que é o popular gancho para algumas categorias, né? Os motoristas utilizam a expressão gancho. Deu 2 dias aí. Não estamos também entrando na questão se é proporcional o gancho, a suspensão ou não. Mas houve. Muito bem, muito bem. No dia 10 de setembro, ele chega para trabalhar e resolve deixar o trabalho sem avisar a ninguém e vai embora. O empregador vai e dá uma justa causa. Veja, eu apresentei 3 faltas distintas com 3 tipos de punição diferentes. Na primeira, advertência escrita, depois uma suspensão e depois a pena máxima. Mas todos foram atos diferentes. É que quando eles se juntaram, quando houve uma acumulação de faltas do empregado, chegou-se aí a desídia, que é um conjunto de faltas reiteradas. Faltas reiteradas. Pode ser a mesma falta, no primeiro exemplo, ou pode ser faltas diferentes. Isso é muito importante. Agora, vamos voltar ao exemplo. O objetivo desse nosso videoaula é bem prático, com teoria. E quero sempre encaixar aí, que é o mais importante, porque ler o que é desídia, vocês vão numa doutrina, vão ler, vão aprender, e vão aprender também de outra forma, mas eu acho que os exemplos falam muito por si. E aí, vamos voltar a um ponto também importante. Vamos supor que esse mesmo exemplo, ele deu uma advertência, ele deu uma suspensão. Quando chegou no início de setembro, ele largou o trabalho, não avisou o chefe, saiu, não disse nada. O chefe ficou esperando por ele, pelas atividades que estavam por vir, pelos serviços que ficaram acumulados, ele não atendeu as demandas, houve prejuízo de algumas tarefas, não material. Bom, o empregador, quando ele chega no dia seguinte, resolve não dispensá-lo por esta causa, mas dá uma advertência verbal, uma outra advertência verbal. Tá válida? Tá válida. Foi outra falta. Foi outro momento. Mas o que não está válido, o que não vai valer, o que vai anular a justa causa é 2 dias depois, o chefe diz assim: olha, eu te dei uma advertência escrita, mas eu já tinha te dado uma por outra falta e já tinha te dado uma suspensão. Eu tô achando melhor mudar essa advertência para uma justa causa. Não, você não vai ter jeito, você não vai mudar. Você não vai mudar. O que aconteceu? Aí sim eu estou diante de um bis e idem. Porque eu puni aquele empregado duplamente pela mesma falta. Qual foi a falta? Ele largar o trabalho, vamos usar essa expressão, né? Ele deixar o trabalho sem comunicar o seu superior hierárquico, deixando prejuízo aí no funcionamento das suas atividades, das suas tarefas, que provavelmente, né? É sempre alguém está esperando algum resultado dessa tarefa. Vocês entenderam aí qual a grande questão? Que o comportamento da desídia ela é diferente? Bom, aqui também vamos lembrar que não cabe ao juiz, já falei na primeira aula, não cabe ao juiz dizer, não, o que esse empregado fez não é motivo para uma justa causa, ele apenas faltou. É motivo, quando muito, para uma advertência. Vou no processo em que o empregado está pedindo a nulidade da justa causa, que é isso que tem sempre que pedir.
Olha, vocês aí que vão fazer a petição inicial, o que deve pedir? Nulidade da pena máxima aplicada. E aí vocês vão desfiar o rosário, por isso, por aquilo, porque não atendeu esse requisito, não atendeu aquilo, não é tão grave, não é tão forte, não foi culpa do empregado, não houve negligente, seja o que for. Mas jamais pedir que, se então assim o juiz não entender, que seja feita a gradação da pena. Jamais peça isso, porque não cabe ao Estado graduar a pena. Esse poder é poder do empregador, porque vem do seu poder de direção, que está lá no artigo 2º da CLT, punir, fiscalizar, comandar, organizar a sua empresa. Só o empregador pode punir o empregado, ou só o empregador pode dizer qual a pena que ele entende que é adequada para aquela falta, para aquele ato previsto ali. Bom, e aí, finalizando, eu não quero demorar, porque eu tive uma surpresa aí numa aula anterior, eu tive que mexer na gravação, me cortou aqui, aí ela faz outro vídeo. Deve ser alguma configuração aqui que está na minha câmera de gravar. Muito bem, e aí a gente teria muitos exemplos. Eu já tive exemplo que eu não consegui anular a justa causa em desídia, mas na maioria a gente consegue, e consegue sempre pela aplicação correta e adequada utilização desses requisitos. Bom, e aí eu tive um caso muito curioso que, na verdade, foi uma hipótese de um empregado que, quando ele chega para trabalhar, ele chega todo sujo, todo sujo. E a empresa tinha um regramento, a utilização de uniforme, ele tinha que estar asseado, ele atendia o público, foi uma empresa multinacional que atendia público. E ele chega tudo sujo, tudo rasgado, parecia que não tinha tomado banho, foi essa a descrição que estava. Bom, foram apurar qual era o problema dele e viram que ele tinha passado a noite sem dormir, estava num baile, enfim, numa festa, e ele foi para trabalhar. A empresa entendeu que isso era abusivo quando tinha um regimento interno e aplicou a ele a justa causa, porque ele não podia macular a aparência da empresa. Vocês acreditam que essa justa causa foi mantida? Por que ela foi mantida? Porque caracterizou-se como relapso, desleixo e maculou a imagem da empresa. Ah, mas foi uma vez só, mas esse rapaz, ele tinha um contrato de poucos meses, ele não tinha nem um ano de contrato, e era uma regra muito rigorosa da empresa. A boa aparência do empregado era uma regra muito clara, muito rigorosa, que inclusive a empresa juntou, e eu acho que foi aí que o juiz deu a favor, manteve a justa causa, a empresa juntou uma cópia de que esse regimento interno, com essa condição muito bem escrita, muito bem amarrada, fora entregue ao empregado e tinha a assinatura dele. Então ele já sabia disso, que ele trabalhava na frente, no atendimento, e que ele precisava estar barbeado, precisava estar asseado, e ele não chegou para trabalhar dessa forma. Bom, muitos exemplos a gente tem sobre isso, a jurisprudência é extremamente rica sobre a desídia, às vezes é um ato de improbidade que está em desídia, às vezes é um ato de mau procedimento que está em desídia, às vezes é uma desídia que está em mau procedimento. Esse, por exemplo, poderia se caracterizar um mau procedimento, o mal proceder com o trabalho, o mal proceder diante da empresa. Então a jurisprudência é muito rica, a gente não vai ficar lendo jurisprudência aqui, mas eu sugiro que em matéria de desídia vocês deem uma procurada. Bom, ficamos por aqui. O nosso próximo vídeo nós vamos falar da embriaguez habitual, que também tem um tratamento diferenciado, e vamos falar também da violação de segredo de empresa. Então, espero vocês na nossa 6ª videoaula.